Quem vai levanta. Vamos lá. Quem vai levantar? Pode levantar. Se quiser complementar alguma coisa. 22, 40. Mateus 22, 41. Quem na caixa ajudar ela também? Quem vai comigo aqui? Tema é esse. Mas não ia ser primeiro que ia ser. Começa pelo Jesus. Jesus, homem, depois Jesus rei, depois Jesus Deus. É Jesus. Jesus homem, Jesus homem. Fala primeiro? Pode falar. Fica à vontade. Aqui. Tudo bem? 17. Nosso grupo aqui achou bem falado a tentação de Jesus. Mateus 4, de 1 ao 4. Que diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como nós muitas das vezes somos tentados por Satanás e nos ofereceu oportunidades e etc. Né? E no versículo 2 dizia assim: depois de jejuar, teve fome. Também traduzindo a humanidade de Jesus, né? Endurecer fome e sentir fome. E outro versículo que também descreve é que Jesus diz assim no verso 4: Jesus, porém, respondeu: está escrito. Ou seja, ele como homem declarando a palavra de Deus contra Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois nós vimos o texto de Mateus 26, 36. Falou para Deus. Que dizia assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, né? E ali Jesus foi orar, ali como um homem na dependência total do Pai, não como Deus, não como rei, mas se colocando em submissão ao Senhor. E depois nós temos o Lucas 22, 44. Assim, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É o Jesus homem, também sendo representado pelo seu medo. E João 17. Alguém quer falar alguma coisa de grupo? Enquanto ela está procurando, você pode falar. Tem passagem também no Antigo Testamento, né, professora? Que Jesus se faz homem. No Antigo Testamento. Em João 17 fala que quando Jesus orou, né, intercedendo, na verdade, quando ele estava ali, ele não estava como Deus. Na verdade, ele estava ali como intercessor. Então isso é bem assim, visível, porque quando ele fala, é como nós, quando a gente vai pregar a palavra para o irmão. E no caso 17, 14 fala: deles a tua palavra e o mundo todo de ouro. Assim como a gente vai pregar a palavra para as pessoas na rua, uma pessoa que não é cristã. Então ali a gente não está, a gente está representando Deus na palavra, porém como ser humano, como um homem. E assim Deus fez, Jesus no caso fez, né, através da palavra dele. Através da palavra dele para o mundo. Amém. Um aplauso aí ao Senhor. Nós pegamos 3 referências para mostrar que Jesus é rei. E a primeira referência está aqui em Mateus 22, 41, e diz assim, vamos ler até só o 43, diz assim: reunidos os fariseus interrogaram Jesus: quem pensais
que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E responderam ele, de Davi. E replicou-lhe Jesus, como pois Davi, pelo Espírito, chama de Senhor, dizendo. Aqui, a primeira pergunta que os fariseus fizeram dele, como pode ser você, Deus, se Davi falou que o meu Senhor se assenta à minha direita. Aí Jesus, ele pega, deixa, fica tranquilo, e ele não querendo falar que assim, ó, vocês podem ver que eu sou realmente o rei de vocês. Mas em outra passagem, em João 19, 18, 36. Cadê? Aconteceu aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. E enviando o tropel da multidão que passava, perguntou: que era aquilo? E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão seguia Jesus. Os fariseus buscavam saber quem era Jesus. Mas a revelação quem teve foi um cego. Onde todo mundo esperava um milagre, o cego entra com uma revelação. Você disse que esse aí é o rapaz que mora lá na favelinha de Nazaré. Mas eu vou falar para vocês quem ele é. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Ele é o cara que vai sentar no trono. Vocês ficam só correndo atrás dele por causa de um milagrezinho. Mas não reconhece quem realmente ele é. E nós vamos voltar agora em Marcos 10:46. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó... Não, deixa eu pular isso aqui. A entrada triunfal, 11. Quando se aproximaram de Jerusalém... Deixa eu pular, senão vai ficar muito grande. Vamos lá para o 7. Levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam ali cortado dos campos. Tanto os que iam diante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem e o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Ou seja, quando Jesus entra num jumentinho dentro de Jerusalém, aí os judeus ficam meio ababacados, abobados. Eu não quero esse rei. Porque o rei que eu espero é um rei que vem num cavalo branco, cheio de arma, que vai derrotar os romanos. Esse aí para mim não serve. Olha como ele está entrando. Dentro, em cima de um jumentinho. Eu não quero esse rei. Mas o nosso rei é humilde. O nosso rei, ele quer dizer assim, ó, aonde você precisar, eu sou o rei para você. Porque se ele vem no cavalo branco, que ele vem cheio de armas, que ele vem derrotando os romanos, nós daqui estaríamos de fora. Ele seria um Moisés, não seria um rei para nós, os gentios. E é por isso que ele entra no jumentinho. Porque ele não veio para matar, ou apedrejar, ou arrancar do poder os que achavam que estavam no poder. Ele veio para falar que assim, ó, eu sou o rei de todos. Todos aqueles que me têm como seu rei, eu sou rei para ele. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. Mas se você crê que eu sou o teu rei, eu sou o teu rei. Aleluia! Já deu tudo aí. Então, Jesus, a apresentação de Jesus como Deus. A partir do 45. Vê lá em João 1:3. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no... você não estava não? Desculpa. Não, é que eu não tinha referência. Eu estava dando referência. Eu ia dar referência para ela. No princípio era o verbo. Aqui João está falando de Jesus, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, Deus, antes de João 1, de 1 a 3.
João 1 também, 10. Ele fala assim, João continua falando a respeito de Jesus, apresentando ao povo a pessoa de Jesus, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. É só Deus para fazer o mundo, né? Ele diz que Jesus fez o mundo é porque Jesus é Deus. Também fica colocado Gênesis também, né? No princípio da terra, o verbo se fez carne e estava junto com Deus, com o Pai. Isso. É a mesma coisa de João. E João 8. João 8. João 10, que eu já li também, e João 8, 58. Jesus falando a respeito dele mesmo. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Meu Deus. Tanto ele, as pessoas falando a respeito dele, como ele mesmo falando a respeito dele. É a maneira com que ele se referiu a ele, dizendo eu sou, foi a mesma maneira que Deus falou com o povo no Antigo Testamento. Ele se comparou ao Deus Todo-Poderoso. É importante a gente fechar, deixa eu fechar com nossa É o 11 ou por aí. 11, 7. Não. Não. Jesus é Deus, irmão. Esse Mateus 23 começa com A gente é importante, viu como é gostoso quando a gente pega o texto bíblico e a gente consegue detectar cada parte do Jesus que a gente conhece, como eu falei no módulo passado, da gente entender que ela falou o eu sou, que é importante a gente entender esse Jesus. Eu falei com vocês, né, dessa expressão que é igual a Êxodo, o eu sou de Êxodo, quando Deus fala com Moisés, ele fala, diga ao povo que o eu sou me enviou a vós. Quando Moisés pergunta, né, em nome de quem? O que eu vou dizer para o povo para dizer que o Senhor está me mandando? Ele diz, diga que o eu sou enviou. É o mesmo eu sou que elas falaram aqui de João 8,58. É a mesma expressão. Por isso que Jesus é Deus. É a mais forte expressão que você pode dizer assim, é Deus. Então, cada expressão, cada um que falou, a gente consegue entender, visualizar o sentimento do Jesus homem, o sentimento e a atitude do Jesus rei e a atitude do Jesus Deus. Então os evangelhos, eles vão o tempo todo nos mostrar essas facetas desse Jesus, a cara do Jesus que a gente conhece. E é importante, eu estava lendo hoje aqui no livro, eu quero ler uma expressão rapidinho aqui para vocês entenderem quanta coisa ruim existe no mundo teológico e no mundo que a gente conhece por aí. Por isso que eu desafio a gente o tempo todo para que a gente mostre aquilo que a gente conhece, para que a gente pregue aquilo que a gente aprende, porque tem muitas pessoas falando coisas que não são verdadeiras. Engraçado que eu fui lá em Bangu essa semana e passei em frente ao hospital Albert Schweitzer, lá, não sei se é Bangu, é isso aí, é por ali. Eu passei em frente, aí eu estava lendo aqui o livro, eu falei, meu Deus, eu não sabia quem era Albert Schweitzer. E é um escritor, um teólogo. E ele, olha o que ele escreve. Segundo Schweitzer, Jesus pensava que o reino de Deus sobre a terra estava prestes a ser inaugurado. E que então ele se tornaria o Messias
Messias. Aí ele se tornaria o Messias. De fato, Jesus informou aos 12 discípulos que Deus enviaria o Filho do Homem, o Messias super-humano, para estabelecer o reino, antes de completarem uma missão de pregação pela Galiléia. Mas, ao não se materializarem as suas expectativas, as expectativas de Jesus, não se materializando, Jesus ficou cada vez mais convicto de que morreria a fim de produzir a vinda de tal reino. O que ele está querendo dizer? Que Jesus estava boiando na história. Jesus achava que o reino viria logo ali, enquanto ele estivesse. Mas como não aconteceu, aí ele entendeu que o reino era para depois. Então, quantas coisas a gente vê por aí, e às vezes a gente nem sabe que as pessoas estão pregando coisas que estão influenciando mentes, e a gente não está influenciando mentes. Quantas vezes seu filho já ouviu falar daquilo que é o Evangelho? Não vou nem para longe. Seu filho, seu pai, sua mãe. Quantas vezes eles já ouviram a verdadeira pregação do Evangelho de uma forma simples? A gente precisa mostrar, como eu falei aqui no início, o Jesus dos Evangelhos precisa ser conhecido. Porque tem muita gente pregando Jesus que não é o verdadeiro. E a gente não faz nada. Tem um tal de Eli Soriano, que é a sua graça. Ele prega coisas terríveis. Esse é aquele que diz que não precisa da oferta? Esse. Não, ele diz que não precisa da oferta nem do programa dele. Tinha um programa na televisão que falava que ninguém precisa dar nada. E tá Alguém tá por trás dele, né? Bancando ele. Satanista. É na televisão. Eu já vi na televisão pregando. Ele diz que não é necessário dar dízimo, que não existe dar dízimo. Como É vai dar oferta. Se a gente a professora daquela se não tiver ela? Porque ele é espiritual, mas ele precisa trás. Aí já viu, né? Ele falou que não é preciso dar dinheiro, mexeu no bolso do pessoal, o pessoal adorou, ele segue ele. Gosta, né? Não, eu trouxe isso porque o Jesus que a gente Tirou uma adoração a Deus. O Jesus que a gente conhece precisa ser pregado. O Jesus que a gente vive, o Jesus que a gente vive precisa ser pregado. De alguma forma, de formas simples, porque Jesus era simples, mas é de forma simples que você vai alcançar as pessoas. Às vezes a gente quer alcançar a pessoa abrindo a cabeça, e às vezes uma forma simples, né? Uma palavra, um texto, um versículo, um texto na internet, vai influenciar pessoas. Então eu fecho essa aula hoje desafiando você a fazer e a mim a fazermos algo que vá impactar, nem que seja uma, porque uma alma o Senhor já fica feliz e já tem festa no céu. Amém? Dentro dessa falou agora da pregar com simplicidade, me enviaram um vídeo essa semana, com várias pessoas aqui já viram vídeos também. É um clipe de uma música do grupo que eu não gravei o nome, só gravei o clipe. Que é um crente muito, assim, vive muito precariamente, numa cidadezinha, no campo, ele vive num barraco de madeira e tal. E todos os dias de manhã ele levanta, toma um café, a hora, enche uma frasqueira. Não, mas quem trabalha leva frasqueira de longe. Ele levava com folhetos de longe de assim. Aí ia pra estrada pedir carona pra sair daquele pedacinho que morava muita gente perto dele, para ir para o vilarejo onde tinha mais casas. E todos os dias ele fazia a mesma coisa. Pessoas que passassem na rua, casas que estivessem com a porta aberta, fechada, ele colocava o folhetim de evangelização. Um certo dia, ele, no centro da cidade, encontrou com um rapaz, uma filha, devia ter uns 7, 8 anos de idade, a menina. E ele foi entregar o folheto para esse rapaz. Quando ele entregou, o rapaz falou para ele, eu vou te arrebentar aqui agora no meio dessa praça se tu me der esse folheto. Ele entregou o folheto.
Aí o rapaz bateu nele, falou, se tu é crente mesmo, tu serve essa palavra que diz aí que se tu me serve, tem que dar outra face para bater, levanta agora e bate. Levanta agora e me dá o outro lado para bater. Aí a filhinha dele, que estava do lado, segurou na mão do pai, pai, não bate nesse crente não. Na hora, o cara que queria bater, ajoelhou, levantou as mãos para o céu e começou a glorificar, a orar, porque a filha dele era muda de licença. Meu Deus! Então, assim, um ato simples, é um folheto. Jesus fez um milagre. É literalmente, é muito simples. Amém? Ô, Aí recebe aí? Professora, eu conheço um pastor, sabe com quem estava evangelizando essa semana? Ele passou lá, ele até me entregou um folheto também. Aí eu estava sem óculos, eu falei, não, Pedro, até parece ser verdade aquilo. Ele pegou a Bíblia, ele desfolhou página por página. Desfolhou a Bíblia página por página e estava entregando uma página para cada pessoa que passava por ele. Meu Deus! Aí quem lesse, Deus ia falar com ele ali. É verdade. Mas ele passa um coisa tremendo. Desde que eu conheço ele tá com o mesmo sapato, a mesma camisa. A camisa dele já fez uma costura aqui atrás, que ele engordou. O blusão dele, tudo dele é pra obra. Ele compra aqueles coisinhas, cola na parede. Amém. Então, eu preciso Cada um tem fechar seu o jeito, casal, né? amém?